Vou fazer uma parte de uma flor aqui. Pra gente pensar a questão da volumetria em relação ao sentido do traço e a tonalidade. Aqui tô fazendo um desenho básico primeiro. Vou fazer uma flor aleatória. Nada demais. Então, primeiro, eu vou pensar qual que é o eixo dessa minha pétala. Tipo, isso aqui, ó. Vou seguindo os traços na volumetria dela. Aqui, centro, curva, curva. Centro, curva, curva. Só isso aqui eu já consigo um certo movimento. Depois, eu posso ir trabalhando com a diversidade de traços, né? Por exemplo, aqui... eu quero colocar mais tracinhos, porque eu quero construir o volume para essa pétala. Tanto daqui, como de cima para baixo. Observem que as linhas, elas são sinuosas. E que elas obedecem, né, o eixo que eu estabeleci anteriormente. Para minha imagem. Outra coisa importante, as linhas, ó, elas não terminam todas exatamente no mesmo lugar, porque eu quero um aspecto mais natural, mais orgânico. Então, fiz isso num primeiro momento. Agora, como é que eu posso acentuar mais a volumetria? Diferenciar os planos? Eu posso vir aqui. Se eu engrossar um pouquinho mais essa linha, começo a separar um pouquinho uma pétala da outra. Essa parte aqui, para dar um pouquinho de profundidade, eu engrosso um pouquinho. Eu aperto um pouquinho mais a ponta do meu pincel. Solto. Posso estar trabalhando aqui apenas nesse sentido, né, ó. Tô só sobrepondo, colocando algumas linhas entre. Aqui também. Ou eu poderia estar utilizando outros sentidos. Aqui. Vou brincando com a espessura, profundidade, aproximação das linhas. Poderia aqui estar misturando pontinhos também. Enfim, vou construir da maneira que eu achar mais interessante. Agora, eu vou pensar que essa pétala faz sombra para essa aqui. Então, vou trabalhar a mesma ideia no primeiro momento, ó, trabalhando na estrutura geral do volume. Eu tô pensando no sentido da pétala para fazer os traços. Eu não preciso, como eu falei, escurecer tudo desde o início. Eu posso ir fazendo aos poucos, fazendo e analisando.
Ó, quando eu curvo um pouquinho as linhas, eu vou ganhando mais organicidade e mais movimento. Começar a trabalhar um pouquinho mais, aproximando algumas linhas. Vou cruzar algumas. Vou adicionar mais algumas aqui embaixo. Escureci algumas partes da minha linha de contorno. Mas se eu quiser destacar ainda mais essa pétala, mostrar que essa tá sobre essa, aqui eu vou ter que escurecer um pouquinho. Eu realço a ideia de sobreposição. Então, aqui. Idem eu faria aqui. Essa pétala tá sobre essa aqui. Por exemplo, aqui o miolo. Pensar uma outra textura, algo mais espontâneo. Primeiro fiz um preenchimento geral. Agora eu quero dar mais profundidade para a parte interna. Aproximo mais as linhas. Agora eu quero diferenciar o miolo da pétala, destacar. Eu tenho que ter um contraste, então aqui no caso, eu vou escurecer. Poderia ter deixado alguma área aqui com menos preenchimento ainda, eu teria um contraste muito maior. Então, dentro dessa lógica, eu posso ir pensando a questão da volumetria. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma esfera. Opa. Não tá muito simétrica, mas ok. Vamos imaginar que a luz tá vindo nesse sentido. Então, essa área é mais clara, essa aqui é mais escura. Então, eu posso ir fazendo o meio tom. Vou virar aqui para facilitar para mim. Então, se a luz tá vindo aqui, isso aqui tem meio tom. Não tô fazendo linhas totalmente retas, tô aproveitando o formato da minha esfera. Fiz. Por que que eu comecei o traço aqui da borda pra dentro? Porque essa área aqui é que vai estar um pouco mais clara, então... eu vou escurecer mais esse canto, eu fiz nesse sentido. O que eu tenho que pensar? Aqui eu tenho um primeiro tom, como se fosse com grafite, um 2B mais ou menos. Ó, venho colocando linhas. Mais fininhas. A luz tá vindo aqui. O que eu tenho
tenho que pensar que toda a área de luz eu tenho um pouquinho de sombra e toda a área de sombra eu tenho um pouquinho de luz. Então, aqui eu poderia fazer algo muito sutil, ó. Algo que depois eu poderia, né, mostrar um brilho. Tô fazendo algo um pouquinho pontilhado, porque eu quero só uma sutileza. Começo a insinuar a questão de volume. Mas para ter um volume mais preciso, eu preciso ter mais tonalidades. Então, aqui no caso, eu vou começar como se eu pensasse em pegar um 4B, ó. Vou precisar um segundo tom. Isso aqui. Já tô ganhando mais volume. Quanto maior a diversidade de tons, quanto mais contraste entre luz e sombra, mais volume eu vou ganhando. Então, aqui eu tô escurecendo um pouco mais, ó. Quero reforçar um pouquinho mais essa ideia do meio tom aqui. E o que eu comentei com vocês, toda a área de luz tem um pouquinho de sombra, então aqui eu coloquei só uma quantidade mínima, né? Se eu escurecer mais esse canto aqui de sombra, eu vou ganhar mais em volumetria. Então, aqui no caso, vou aproveitar, quero uma linha mais grossa. Escurecer. Ó, já acentuou. Então, toda área de luz tem um pouquinho de sombra, toda área de sombra tem um pouquinho de luz. Então, eu tenho a área bem escura. E aqui, se eu escurecer um pouquinho, aqui eu tenho uma área um pouquinho mais clara, ó. Quando eu faço isso, eu ganho em volume. Se eu tivesse mais sutilezas aqui, ó, mais clarinho, eu ia ganhando cada vez mais volume. Trabalhar a sombra aqui. Próximo mais escuro. Então, quando eu quero pensar em volume, eu penso assim, analiso de onde tá vindo a luz. Essa é a área mais clara. Eu tenho que pensar que toda área de luz tem um pouquinho de sombra, mas um tom clarinho, como se fosse um 2B. Toda área de sombra tem um pouquinho de luz. Só que, claro que essa aqui, ó, é bem sutil comparado ao restante. E quanto maior a quantidade de tons, né? Se a gente estivesse trabalhando com grafite, seria de cinza. E aqui, em relação à proximidade e distanciamento das linhas ou da textura gráfica que eu estiver trabalhando. E aqui, quando eu quero separar, né, diferenciar uma parte da outra, eu tenho que ter contraste, ou seja, claro e escuro. E quando eu quero sobrepor também, eu tenho que lembrar que uma parte faz sombra sobre a outra.